Graça e paz, meus irmãos, estou aqui mais uma vez para desfrutar de uma palavra juntamente com vocês, que se refere à igreja em Pérgamo, a igreja que era casada com o mundo, a igreja que tinha um relacionamento com o mundo. E nós já falamos da igreja em Éfeso, agora vamos falar da igreja. Já falamos da igreja em Éfeso, já falamos da igreja também em Esmirna, e agora nós vamos entrar na igreja em Pérgamo, a igreja que tinha um casamento com o mundo, a igreja que tinha se envolvido em um relacionamento com o mundo. Nós vamos entrar nessa carta a igreja em Pérgamo, e aqui diz assim, ao mensageiro da igreja em Pérgamo escreve. Ao mensageiro nós sabemos quem ao pastor, aos supervisores, aqueles que administram a igreja. Ao mensageiro da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós sabemos quem é o Senhor. Conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, como nos dias de Antipas, a testemunha fiel, minha testemunha fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho contra ti algumas coisas que tens aí, os que sustentam os ensinamentos de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem fornicação. Do mesmo modo tens também os que sustentam os ensinamentos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, senão venha a ti sem demora, e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu lhe darei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Essa igreja, nós sabemos que ela tinha então um casamento, na verdade, com o mundo. Ela era uma igreja que tinha um relacionamento com o mundo, e ela tinha ali então um envolvimento muito forte, muito profundo. A palavra grega quer dizer casamento, que implica união, torre fortificada. Como sinal, a igreja Pérgamo prefigura a igreja que entrou em união matrimonial com o mundo, se tornou uma alta torre fortificada, equivalente à grande árvore profetizada pelo Senhor na parábola do grão de mostarda. Mateus 13, 31, 32. Vamos ver o que diz lá? Em Mateus, sem demora, Mateus 13, fala assim, vamos rápido, amém, aleluia. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é menor do que todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças, tornando-se uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm e se aninham nos seus ramos. As aves dos céus vêm e se aninham nos seus ramos. Olha que coisa incrível! A igreja é a corporificação do reino de Deus, e ela deve ser semelhante a uma árvore frutífera, uma árvore onde todos podem se alimentar, uma árvore onde todos podem se achegar e comer, uma
uma árvore onde todos podem desfrutar, a árvore da vida. Podemos dizer que o Senhor é a videira verdadeira, a videira. Você não precisa fazer muito esforço para comer uma uva de uma videira. Você tem fácil acesso a uma videira, a um cacho de uva, porque o Senhor é acessível, o Senhor está disponível, o Senhor está sempre pronto para nos alimentar como videira verdadeira. Ele está ali sempre pronto para nos suprir espiritualmente. O Senhor, ele deixou o seu trono, deixou a sua glória e deixou a adoração dos anjos, dos serafins, dos querubins, veio até nós nos servir, fez o que? Lavou os pés dos discípulos, multiplicação dos peixes, multiplicação dos pães. Ele fez o que? Bateu um papo com aquela mulher ali no poço. Ele não se colocou como superior diante dela, ele ficou ali conversando com ela, ele andou entre pessoas simples, ele nunca se colocou como maior do que ninguém, ele estava sempre acessível às pessoas, todos que queriam ser alimentados por ele, ele tinha o que dar de comer. Mas a igreja em Pérgamo não, ela era bem diferente, ela tinha então outro princípio, ela tinha o princípio de ser o quê? Uma torre fortificada, uma torre alta. E para piorar, ela tinha então ali um trono de quem? Um trono de Satanás. Satanás tinha ali um trono aonde ele habitava. Nós sabemos que a igreja é de Deus, como está lá em Mateus, capítulo de número 16, vamos ver? Capítulo de número 16, vamos lá. Capítulo de número 16 diz assim, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não prevalecerão contra ela. Então, quem edificou a igreja foi quem foi o Senhor. Ele edificou a igreja, ele morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao ressuscitar, ele se tornou o Espírito que dá vida. Ao se tornar um Espírito que dá vida, ele então veio e entrou para dentro do nosso espírito, para dentro do espírito de todo aquele que nele crê, de todo aquele que recebe ele como seu Senhor e Salvador, e ele então passa a habitar dentro do espírito de cada um de nós. Então, a igreja, ela é do Senhor. Então, o trono é do Senhor. A igreja, ela não é feita com pedras, ela não é feita com ferro, ela não é feita com lajotas ou com tijolo, nem com areia. A igreja é feita com seres humanos, a igreja é feita com famílias, com pessoas. A igreja é feita por meio de pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus, ele morreu por causa do corpo de Cristo. Então, meu querido, isso é bem claro para nós. Mas então, quando ele morre pela igreja, para adquirir a igreja, como está lá em Atos, capítulo de número 20, que diz assim, 20, 28, fala assim, ó, bem claro para nós. Deixa eu ler para você aqui rapidamente. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio
sangue. A igreja foi comprada com o próprio sangue do Senhor. Ele então comprou a igreja com seu próprio sangue. Ele carregou uma coroa de espinho, ele carregou aquela cruz, foi cravada ali em seus braços, pregos, não é verdade? Ele morreu ali naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ali por meio do seu sangue que foi derramado, ele compra a igreja, ele adquire a igreja. Agora a igreja passa a ser o que dele? A igreja agora passa a ser o que? A sua noiva, como está lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22, não é verdade? Assim, versículo de Efésios 25, versículo de número 22 ao 24, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o governo da igreja, Cristo é que deve estar no trono, assentado, governando, administrando a igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, da igreja, dos irmãos, das pessoas. Como, porém, a igreja está sujeita, a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém? Maridos, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a igreja é a noiva de Cristo. A igreja, ela foi casada com Cristo. Então, queridos, Cristo deve ter toda a primazia na igreja. Mas na igreja em Pérgamo não era o que estava acontecendo. Ali tinha um trono onde Satanás, o inimigo de Deus, o adversário de Deus, estava reinando. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 16 ao 20, fala assim: pois nele, quem? Em Deus, não é verdade? 15 também: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém? Até aqui tá bom. Então ele é o cabeça. Aprove a Deus que nele residisse todas as coisas. Então ele não permite, ele não aceita que venha, entendeu, outra pessoa sentar em seu trono, outra pessoa sentar em seu lugar, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas o que estava acontecendo? Ali tinha Balaão levando aquela igreja a comer comida sacrificada a ídolos, e eles estavam fazendo o quê? Eles estavam se acostumando, eles estavam aceitando, eles estavam, na verdade,
deixando com que aquilo viesse ser o viver deles. E vamos ver o que diz lá em Números 25, o que fala Números 25 do 1 ao 3, fala assim, ó: habitando Israel e Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas de 2 moabitas. Esta convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se, começou a se inclinar, é como se você começa com um pouquinho no pecado, mesmo você vai se inclinando, mesmo você está totalmente atolado. Eles começaram a se inclinar, começaram a gostar, começaram a viver por aquilo ali, começou a se inclinar, entendeu? Por causa, e se inclinou-se aos deuses deles, juntando-se Israel a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque Israel era o povo de Deus, Israel era o povo que Deus amava, o povo que Deus escolheu para dar a sua promessa. Era o povo que Deus tinha escolhido para dar a sua promessa. E eles estavam trocando Deus por coisas que não tinha sentido, por ídolos, por comidas sacrificadas. Aqui em Pedro, vamos ver o que diz Pedro. Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós fomos adquiridos, Israel também foi adquirido para ser propriedade de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus tinha abençoado aquele povo de tal maneira, e eles estavam fazendo o quê? Rejeitando a Deus. Eles estavam fazendo o quê? Deixando Deus de lado. Eles estavam abandonando a Deus. Eles estavam deixando Deus, não é verdade, para viver pelo mundo, para viver por coisas que outras pessoas, como Balaão, estava oferecendo para eles. E aqui diz então, querido, na verdade, aqui diz então uma palavra que eu acho muito interessante, fala que quando Satanás fracassou a não destruir a igreja mediante a perseguição do Império Romano, porque ele tentou fracassar a igreja por meio da perseguição do Império Romano, não é verdade? Nos 3 primeiros séculos, ele mudou de tática. Quando ele não consegue de um jeito, ele tenta de outro. Procurou antes corrompê-la mediante a aceitação da religião estatal. Ele tentou fazer com que a igreja viesse se tornar estatal por parte de Constantino, na primeira metade do século IV, devido ao incentivo e à influência da política. A política se envolveu, na verdade, a política de Constantino se envolveu no meio da igreja, fazendo com que multidões de incrédulos foram batizados na igreja, e a igreja tornou-se monstruosamente grande. Ela se tornou como aquela torre, a torre lá de Pérgamo, essa igreja monstruosamente grande. Olha só, monstruosamente grande.
visto que a igreja, como virgem pura, como nós vimos ali em Efésios capítulo 5, não é verdade? Está desposada com Cristo, a igreja é para ser virgem, para ser purificada, é para ser pura, limpa, sem nenhum tipo de impureza para Cristo. A sua união com o mundo é considerada fornicação, como nós lemos lá em Números, capítulo 25, do versículo 1 ao 23. Ela é considerada fornicação espiritual aos olhos de Deus. O trono de Satanás está no meio, o trono de Satanás está no mundo, o lugar onde ele habita, e a esfera do seu reino, e é a esfera do seu reino, visto que a igreja mundana entrou em união com o mundo, ela habita onde Satanás habita. Você imagina uma igreja que tem, na verdade, Satanás habitando nela, vivendo nela? Isso não é normal, não é verdade? Isso não é algo que devemos permitir que aconteça, mas graças a Deus, porque ali tinha alguém que estava disposto a manter o nome do Senhor, a manter a palavra do Senhor viva, não é verdade? Ali tinha um Antipas, versículo 13, ali tinha um Antipas quer dizer alguém que é contra tudo, alguém que é contra o mundo, alguém que é contra o pecado, alguém que é contra as coisas que tenta ser infundida na igreja, mas ele se levanta e ele clama, ele ora, ele grita, ele diz: não, aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar de adoração, aqui não é um lugar, não é um ambiente para ser profanado, aqui é um ambiente para que nós venhamos santificar o nome de Deus. Ali tinha um Antipas, esse Antipas era fiel, era uma testemunha fiel, ele foi ali então levando, de verdade, algumas pessoas a praticar, entendeu? A praticar a palavra, na verdade, foi introduzindo e praticando pela igreja mundana. A igreja era tão mundana que ela não queria receber, que fez o quê? Ela levou ele, matou ele, foi um mártir. Meu irmão, isso é muito complicado, na verdade. Puxa vida, um testemunho contra tudo, o que é desviava do testemunho de Jesus. Ele era contra tudo que se desviava de Jesus. Isso deve ter sido pelo a sua fidelidade ao Senhor, que nos dias a igreja em Pérgamo ainda conservava o nome do Senhor e não negava a fé cristã adequada. Por causa de quê? Por causa de Antipas. Ele não negava a fé, porque tinha ali alguém que mantinha o nome do Senhor e mantinha a fé. O Senhor deseja, segundo o seu plano, o plano de Deus, que comêssemos dele como a árvore da vida, o maná escondido. O maná escondido é Cristo. Cristo, ele é o maná escondido para todos aqueles que desejam desfrutar da boa terra. Quando nós desfrutamos de Cristo, nós comemos do maná escondido. A igreja mundana afastou-se da vida e voltou-se para meros ensinamentos, distraindo assim os crentes e desviando do desfrute de Cristo como seu suprimento de vida, para cumprimento do propósito de Deus. O desfrute de Cristo
o estudo de Cristo edifica a igreja, enquanto o ensinamento, resultado de religiões de Balaão, de Nicolaíta, destrói a igreja. Balaão foi um profeta gentil, por lucro, atraiu o povo de Deus. Na verdade, a fornicação, a idolatria, como nós já vimos lá em Números 25, 1 e 3. Vamos ver também Números 31, 16. Números 31, 16. O que diz? 31, 16, o que fala aqui? Olha aqui o que fala aqui, ó. 31, 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Não é verdade? Olha só, Balaão, cara, fez eles pecar contra o Senhor. Eles fizeram aqui, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso do Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Houve o juízo do Senhor. Houve por quê? Porque eles falharam, eles erraram em quê? Em levar o nome do Senhor adiante. Querido, nós não podemos cair em tal situação. Nós precisamos nos manter fiel ao Senhor o tempo todo. Precisamos nos manter fiel ao Senhor o tempo todo. Para quê? Para que não venhamos cair em tal situação. Porque essa situação pode nos levar, queridos, a viver a mesma situação da igreja em Pérgamo, porque eles se achavam uma torre fortificada. Vamos ver Atos 15, o que diz? Atos 15, 29. Atos 15, 29 diz assim, ó. E com isso concordam a palavra dos profetas, como está escrito. Amém? E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Nós devemos concordar com as palavras dos profetas, aquilo que foi nos passado, para que nós devemos praticar. Não, a igreja e Pérgamo não praticava a palavra do Senhor. Eles simplesmente viviam da maneira que eles queriam. Eles queriam viver daquela maneira e eles então viviam daquela maneira. Então, querido, nós não podemos ser tais pessoas. Vamos ver Êxodo ainda, vamos ver Êxodo. Êxodo 16, do 32 ao 34. Êxodo, vamos lá, deixa eu ver se está certo aqui, 16. Está certo isso? 16 ou 34? 16 ou 34. Eu fico assim impactado, como que pode acontecer uma situação dessa? Êxodo 32 ao 34. 32 ao 34. Disse Moisés as palavras, o Senhor ordenou, deles encherás um come, e o guardará para vossas gerações, para que vejam pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão,
toma um vaso, mete nele um comer de cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar as vossas gerações. Como o Senhor ordenara, Moisés assim Arão colocou diante do testemunho para guardar. Então, ali era o maná que o Senhor estava dando para eles. Esse maná representava quem? Cristo. Esse maná representava quem? O próprio Senhor. O Senhor, Ele é o nosso maná. Vamos ver Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 4, o que diz? Capítulo 9, versículo de número 4, diz assim: tendo um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu as tábuas da aliança. Isso está se referindo ali o tabernáculo, não é verdade? Ali onde tinha a arca, e ali tinha ali o maná, a vara, estava escondido o maná. E hoje nós sabemos que esse maná representa o Senhor, e nós podemos hoje comer desse maná, nós podemos hoje nos alimentar deste maná o tempo todo. Depende de como é que vamos viver e servir ao Senhor. A igreja em Pérgamo ela não queria servir ao Senhor dessa maneira. A igreja em Pérgamo ela queria servir segundo a sua vontade. Também vós mesmo, como pedras vivas, está sendo edificado com a asa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus quer que nós venhamos nos oferecer como sacrifício vivo, santo, agradáveis a Deus, entendeu? É isso que Deus está esperando de nós, é isso que Deus está aguardando de nós, é isso que Deus espera que nós venhamos fazer. Mas a igreja de Pérgamo não, a igreja de Pérgamo estava tomando outro caminho, outra linha. 2 Coríntios 3,18 fala assim, fala assim, 2 Coríntios 3,18: mas todos nós com o rosto bem vendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estando sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor, o Espírito. Quando nós nos mantemos na posição de desfrute de Cristo, nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Então tem tanta coisa rica para nós, tem tanta coisa que nós podemos desfrutar, tem tanta coisa que nós podemos viver, tantos benefícios que o Senhor quer nos dar, tantos benefícios que o Senhor quer dar para a igreja, e nós às vezes deixamos tudo de lado, como está aqui em 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número